Se engaje nessa luta, vem correndo, não demora. Os nossos melhores dias podem começar agora. Sinagências. Hoje nós estamos iniciando uma nova etapa. Como falamos, prometemos que começaremos uma galeria de artes. Uma galeria onde traria a nossa memória sindical, memória dos sinagências e também quadros expressivos que expressem a luta dos trabalhadores. Hoje nós estamos aqui para discutir, começarmos a introdução de um quadro importante para a classe trabalhadora, que é o quarto estado. E para discutir sobre o quarto estado, hoje eu estou aqui com um grande companheiro de longas lutas, o companheiro Reginaldo Dias, que é um sindicalista. Eu tenho o prazer de tê-lo aqui nos Sinagências para falar sobre o quarto estado, que é um quadro importante para a gente discutir, um quadro de Pelisa Volpeiro, que ele vai falar alguma coisa sobre esse quadro hoje, para que a gente comece a entender essas imagens, essas gravuras, toda essa questão que ilustra o movimento político no Brasil e no mundo. Reginaldo, é um prazer tê-lo aqui com a gente nos Sinagências. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente hoje sobre esse quadro, o quarto estado. Primeiro, para a gente começar, você poderia me falar um pouquinho sobre o autor desse quadro? Primeiro, agradecer aí pela generosidade na apresentação, né? E obrigado também, agradecer também aqui por trazer à tona para a categoria dos companheiros das agências um assunto de tamanha importância, que é essa questão da formação. Obrigado pela oportunidade, por ter me dado essa oportunidade de estar falando de um assunto tão oportuno como esse, né? Que é a questão da formação da classe operária, principalmente em um momento de recrudescimento da luta de classe, que é o que a gente vive nesse momento, né? Sobre o autor do quadro, Pelisa Volpeiro. Ele é um pintor italiano que foi ganho para o marxismo, né? Então, para pintar o quarto estado, posteriormente eu vou falar um pouco sobre o caminho que ele percorreu para falar sobre essa obra extraordinária, para fazer essa obra extraordinária. Então, ele foi convencido, foi ganho para o marxismo, ele era um camponês, ligado ao campo, e para produzir o quarto estado, ele leu toda a literatura socialista da época, né, dos grandes autores, né, Marx, Engels, toda a literatura marxista da época, toda a literatura socialista, para pintar esse quadro. Ele queria um quadro que ficasse para a história, que retratasse todo o confronto classista que se dava naquele momento em toda a Europa, né, o berço do quadro, né. Ele é o seguinte, ele morreu muito jovem, o autor, não sei precisar aqui qual a idade dele, mas ele morreu sem que, antes da projeção da obra dele. A projeção da obra dele se tornou-se um fenômeno mundial, posteriormente, depois da morte. Como todos os grandes artistas, né, que em geral, era só, na sociedade atual, o cara só adquire projeção, depois, em geral, né, raras exceções, o cara todos os grandes pintores só atingem projeção depois que morrem, né? São raras as exceções. É verdade, mas aí você vê que Volpeiro teve um sonho, né? E aí você vê que ele queria projetar um quadro, né? Preparar um quadro que ficasse para a história e para a posteridade, e ficou, realmente. Independente das questões e do prazo, e de ter realmente acompanhado a trajetória, e isso aí não é um fato que acontece com muitos artistas, né? Mas ele conseguiu marcar a história operária, né? E marcar e deixar o seu quadro, a sua marca na história, né? Mas para chegar nesse quadro, o quarto estado, ele passou por alguns caminhos. Quais foram esses caminhos que o Volpeiro passou? A matriz dessa obra são 2 trabalhos anteriores do pintor, né?
a primeira obra que ele expressa já a ideia desse quadro, ela se chama Os Embaixadores da Fome, né? Que são poucos personagens, são desenhos, essas obras todas, essas coisas você pode pesquisar na internet, tem muita coisa boa na internet, é só pesquisar no local adequado que você vai achar tem muita baboseira, né? Mas tem muita informação. Então, está lá, quem quiser uma pesquisa mais aprofundada, pode buscar na internet que tem sobre essa obra deles. Então, foi 2 trabalhos básicos, né? Os Embaixadores da Fome, e depois já a Frama, né? Que é a Torrente, né? Já com mais personagens, e aí chegou finalmente no 4º estado. Mas antes de você falar do 4º estado, os embaixadores da fome. O que seriam os embaixadores da fome? Como é que esse quadro deles se deu? Eram muitas pessoas, eram muitos personagens? Era basicamente os 3 personagens que estão aqui na frente, né? Os 3 personagens. Não tem essa... Já aparece a ideia do quadro. Né? Se você olhar na imagem lá, já tem alguns traços já do 4º estado, já nos Embaixadores da Fome. Posteriormente, na Torrente, eles já têm mais personagens, o quadro já aparece mais definido, né? Já aparece mais definido. E enfatizando que o 4º estado, na verdade, ele se chamava, quando ele concluiu a obra, ela se chamava O Caminho dos Trabalhadores, né? E naquele momento havia uma ascensão muito grande do movimento, uma luta de classe muito acentuada na Europa, né? Alemanha, Itália, né? E ele queria mostrar uma obra que expressasse essa luta, né? E quando ele foi expor pela primeira vez em Turim, em 1901, esse trabalho, e lá ele consolidou o Caminho dos Trabalhadores, colocando o nome na exposição de O 4º Estado. E por que o 4º Estado? O que o pintor quis dizer com isso? Na concepção dele, lendo a literatura marxista, ele quis expressar aqui a história da luta de classes. Ele era um marxista, um socialista. Na concepção histórica, é o seguinte: houveram 3 sociedades, ele se referiu a 3 definidos, né, bem definidos, né, que foi a sociedade escravocrata e a sociedade feudal. E o 3º estado seria a burguesia, o estado atual, o estado contemporâneo, né, atual. Né? Então, na concepção dele, a burguesia extinguiu de uma canetada só o sistema, liquidou o sistema escravocrata, o estado escravocrata e o estado feudal. Porque as coisas não aparecem assim bem definidas. Né? Por exemplo, a sociedade feudal, toda a base dela foi dentro do sistema escravocrata. Toda a sociedade capitalista atual, ela teve suas bases dentro da sociedade feudal, né? E ela veio em consequência do esgotamento desses sistemas anteriores, né? O escravocrata, o feudal. Então é o seguinte: a burguesia liquidou com o 1º e o 2º estado e se construiu 4º estado, né? Que é a sociedade burguesa. O 3º estado. E o 4º estado, na concepção do pintor, seria a marcha dos trabalhadores. É isso que ele teve, então. Porque com o esgotamento do 3º estado, que já está esgotado, que sobre isso o Marx fez um trabalho extraordinário, né, o Capital, desmistificou essa questão. O 4º estado seria o estado da classe operária. Né? Essa questão que é a nossa bandeira há mais de 200 anos. Né? Então, o 4º estado, na visão dele, é o estado em que a classe trabalhadora seria a classe dominante. Para isso, teria que liquidar a burguesia, que é uma tarefa atual, né? E construir o estado dos trabalhadores, que é o 4º estado, que é o estado onde todas as riquezas da humanidade, onde o fruto do trabalho de todos os trabalhadores seja apropriado por todos, né? E não por uma pequena elite, como é colocado hoje. É aquela velha marxista, assim, de cada um de acordo com suas possibilidades e para cada um de acordo com suas necessidades. Esta seria a base do 4º estado
tão sonhado nessa obra fenomenal, produzida em 1901, e que hoje é um dos principais símbolos do movimento operário, tal como o hino da Internacional, tal como o nosso programa, o Manifesto Comunista, a obra do Marx. Então, esse quadro tem, em todos os sentidos, em todos os campos, um sentido extraordinário. Muito bem, eu acho que foi perfeito isso aí. Eu acho que nós aprendemos hoje bastante sobre esse quadro que ilustra o movimento e muitas vezes as pessoas não sabem o significado desse quadro. Eu acho extraordinário isso e o quadro já expressa, como dizia Marx, trabalhadores de todo mundo univos, os trabalhadores unidos. Então eu acho que é isso. Então hoje nós começamos uma etapa de forma brilhante novamente, porque nós estamos iniciando um novo espaço do nosso Centro Virtual de Formação, onde nós vamos fazer uma memória do Sinagense, memória fotográfica, memória sindical, e vamos ilustrar também nesses espaços quadros de relevância que tenham todo o contexto político, histórico, que possam nos fortalecer, nos orientar na luta. Eu quero agradecer ao Reginaldo Dias, nosso companheiro de luta, sindicalista também, que vem um dos grandes ativistas do movimento político desse país aqui também, que vem desenvolvendo ações desse movimento popular o tempo todo, não cansa, com todas as dificuldades e intempéries, dificuldades, obstáculos, mas está na luta aí também, Como é que está esse trabalho que você está desenvolvendo, Reginaldo? Eu queria, na verdade, assim, agradecer essa oportunidade e dizer que ela é absolutamente necessária, porque nós, os trabalhadores, uma das principais dificuldades que a gente encontra é de que a gente não conhece nossa história. A gente não conhece a história dos trabalhadores, que é riquíssima, nós não conhecemos os nossos principais expoentes, estão todos no baú, a gente precisa resgatar essa questão. E isso não se dá de graça, é porque o regime, o terceiro Estado, já que nós estamos discutindo a construção do quarto Estado, o terceiro Estado faz um esforço extraordinário para que o trabalhador não conheça a sua história. Porque quem não conhece a história, a sua história, fica mais fácil você impor sobre esse povo, sobre os trabalhadores, a sua história, vender a história da forma dos vencedores, porque a história é sempre vendida da forma dos vencedores. E isso, da forma dos vencedores, é que é ensinado aos nossos filhos, é que é ensinado a gente na fábrica, no nosso escritório, aonde a gente trabalha. Nesse sentido, esse ano, na favela, na periferia de Ceilândia, onde na periferia, em Ceilândia, às margens do Sol Nascente, a maior favela do país, nós estamos lá aproveitando a celebração do bicentenário da Revolução Russa, 1917-2017, e o bicentenário do nascimento de Karl Marx, ao nosso ver, o amigo número 1 do movimento operário contemporâneo. Nós estamos fazendo essa discussão lá na favela, com os trabalhadores, onde que se a gente não fizer, se os sindicatos não fizerem, se o movimento social não fizer, a Rede Globo não vai fazer, os meios de comunicação não vai fazer, porque não interessa a eles que os trabalhadores conheçam essa história. Eu queria louvar essa brilhante iniciativa do Sinagense, a gente acredita que é por aí, não tem outra saída, a gente tem que estudar. Aprender a nossa história é fundamental nesse momento, para que a gente possa reagir digamos assim, a essa conjuntura tão adversa. Porque quem sabe mais, luta melhor. Não sei se foi isso que falaram. E agradecer essa oportunidade do fundo do coração e chamar para uma parceria. Nós estamos desempenhando lá, vai ser agora sábado, vai começar o projeto A Aurora do Oprimido. Me permita mais 30 segundos só para me falar, porque eu... Só uma coisa antes, Reginaldo. Você vai falar sobre a Aurora do Oprimido e para nós é importante isso, mas eu só queria resgatar uma questão aqui. Primeiro dizer que Ceilândia é uma das cidades do Distrito Federal, porque como nós estamos passando pelo Brasil todo, nós temos 26 estados e o Distrito Federal que vão ter acesso a esse material. Contextualizar que é uma das cidades aqui do Distrito Federal onde o Reginaldo atua numa área mais carente e vem fazendo esse trabalho de formação. O Reginaldo já vem na formação sindical também, você trabalha com
do processo de formação sindical e também na formação no movimento popular. Tá? Ele está diretamente fazendo esse trabalho constantemente. Eu estou só fazendo esse corte um pouquinho, o Reginaldo, porque uma das dificuldades que nós encontramos muitas vezes é que muitas vezes as pessoas, principalmente no momento da conjuntura que nós vivemos, histórico, das tecnologias, hoje está muito fácil. Eu lembro quando nós começamos o movimento popular, que é o movimento sindical, que a gente andava com um monte de ficha telefônica no bolso, que tem que ter uma máquina fotográfica para registrar, e hoje está com um celular, você faz tudo, com muitas vezes com uma ferramenta básica, você consegue construir muita coisa. E isso passa uma imagem que a história está começando agora e realmente é um novo momento, é um momento onde nós temos uma garotada, um grupo fenomenal, com uma capacidade tecnológica muito boa, que consegue chegar em lugares que nós não conseguíamos chegar antes por conta das dificuldades tecnológicas. Mas você colocou um ponto importante na sua fala aí, que é entendermos a nossa história. Porque é importante avançarmos, nós não podemos ficar presos ao passado. Nós precisamos entender o passado, trabalharmos agora o presente e já projetarmos esse futuro de uma forma consciente, né? E para conseguirmos atingir resultados tanto agora no presente, nas nossas lutas, e alcançarmos também no futuro, é preciso entendermos esse histórico do passado. Muitos tomaram na tentativa de construir uma sociedade melhor. E nós temos o papel de resgatarmos esses históricos, essas pessoas valorosas que passaram pelos diversos momentos e que contribuíram para que nós chegássemos hoje onde nós estamos. Chegamos ainda ao 4º estado? Não, a burguesia continua aí forte. No entanto, é preciso que a gente tenha consciência. E aí, Platão já dizia isso lá no mito da caverna, que as pessoas às vezes estavam dentro da caverna não saíam, viviam dentro da caverna e não tinham consciência do que estava fora. Quando um conseguiu sair da caverna e viu o que era o mundo, a realidade, ele se encantou. E às vezes você se encanta pela realidade, às vezes você se assusta com a realidade, também você percebe que não é aquela coisa bonita, como foi colocado no filme, um dos filmes que eu acho interessante, que é o Matrix. Você tem a oportunidade de tomar uma pílula de uma vermelha ou azul, se não me engano. Uma delas você vai acordar como se tivesse sonhado, a outra você vai ter contato, vai enxergar a realidade. Mas quando você enxerga a realidade, já dizia Platão, e volta para os seus parceiros, para os seus amigos, seus companheiros, para falar sobre essa realidade, eles já não reconhecem você, eles já não conseguem entender o que você está falando, e você se torna muitas vezes o excluído quando você toma essa consciência. Então, muitas vezes, o que nós estamos fazendo, esse papel, é trazer as pessoas para esse mundo e dar oportunidade. Você tem a oportunidade de continuar no mundo que você vive, acompanhando as coisas, enxergando como a Rede Globo orienta, como alguns meios de comunicação fazem, mas você também tem a oportunidade de conhecer mais, conhecer um outro aspecto. E aí, optar qual dos dois você quer. Você não é obrigado a nada. Não é o nosso papel na formação que você venha, vista essa camisa e venha para o movimento com a gente. Claro, mas o nosso sonho é esse, que conscientemente as pessoas possam entender esse processo, essa construção e venham para a luta. Mas se também não desejarem, tranquilo. Isso faz parte do processo democrático, isso faz parte também do que a gente vem defendendo a luta o tempo todo. Então eu acho interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas são com muita energia para lutar, mas não querem saber do passado. Por isso esse espaço que nós estamos construindo, que é uma memória sindical, memória sinagência, nós estamos postando quadros valorosos e fotografias históricas do nosso movimento também. Fotografia de companheiros e companheiras que passaram, passam e lutam na organização dos trabalhadores. Então foi muito oportuna essa fala, e agora, para a gente avançar, você continuar a falar um pouco sobre a Aurora, tá? Porque aqui vem sim uma... Sobre assim, é porque você fala, se o trabalhador não conhece sua história, ninguém ama aquilo que não conhece. Né?
Por exemplo, eu sou do Grotão, cara. Eu fui do Grotão. Eu nasci na roça. Né? E cheguei em Brasília nos anos 80. E minha conquista não foi meu emprego público. Eu vou me aposentar, se o Temer não cortar nossa aposentadoria. Nós vamos lutar muito para que não se corte nossa aposentadoria. Porque o atual Estado, uma das características do atual Estado é essa, o terceiro Estado, né? Vamos falar tudo, vamos aproveitar a viagem, tudo para viajar mesmo. Né? Do terceiro Estado é assim, a determinado momento você consegue uma conquista em luta, existe uma necessidade estrutural do Estado, do terceiro Estado, que é o Estado burguês, de retirar essas conquistas. Né? Então é o seguinte, por exemplo, nós conseguimos a aposentadoria, agora o Estado tem que tirar. E é um fenômeno mundial, os trabalhadores isso é um fenômeno que acontece hoje no coração do imperialismo, que é nos Estados Unidos, assim, recentemente a Grécia, Portugal. A história, a gente aceitando ou não. Né? Sendo o cara socialista, comunista, não importa. Mas uma coisa, a gente não tem como fugir dela. Nós temos uma crise o terceiro Estado, temos uma crise de envergadura continental. Né? E existe hoje, para se manter minimamente essa crise, que se aprofundou a partir da crise de 2008, uma necessidade estrutural do regime de cortar no osso da classe trabalhadora para manter em vigência o terceiro Estado. Foi por isso que o Marx falou, um Estado com essa característica, o mais revolucionário que conseguiu ser, e o terceiro Estado, tanto o regime capitalista, ele foi absolutamente revolucionário. Ele cumpriu um papel muito importante na história da humanidade. Assim como a burguesia, que é a classe que nos domina hoje. Ela cumpriu um papel absolutamente revolucionário. Ela, assim, você olha, falando aqui em ícones, nós estamos falando do quarto Estado, mas ele e o Manifesto Comunista se deram no mesmo contexto de luta de classe. Né? E a primeira parte, a segunda parte do Manifesto Comunista é um reconhecimento do papel revolucionário que o terceiro Estado conseguiu. Mas ele lá diz também do seu esgotamento, por conta dessa questão, né, que ela não pode estagnar nunca, tem que movimentar e vai chegar um momento que vai à exaustão. E é isso que a gente está vivendo, essa crise que obriga nós, numa década, nos anos 80 a gente brigou lá, reajuste salarial, gatilho salarial, aposentadoria. Conseguimos, colocamos na Constituição, na Constituição de 88. O momento seguinte, hoje, agora, nós estamos perdendo tudo. É uma necessidade estrutural do regime de retirar essas conquistas. Então, assim, eu sou do Grotão e minha grande conquista foi conhecer minha história. A história da minha classe, que é apaixonante. Tem história de homens extraordinários. Marx, Engels, os machos de Chicago, os caras que fizeram as primeiras greves, o movimento negro, o Zumbi de Palmares, Panteras Negras, João Cândido, né? A história do movimento operário, Luiz Inácio Lula da Silva, as greves do ABC. Velho, a história do movimento operário é algo extraordinário. A gente tem que conhecer. Porque se você se conhece, você conhece sua história, você não é dominado facilmente. Você não é manipulado facilmente. Por isso, agora tem uma iniciativa pelo governo atual, pelo governo Temer, de retirar da sala de aula, que nós conseguimos nos últimos 20 anos avançar muito, nos últimos 12 anos avançar muito nessa história, a questão da arte, da filosofia, da sociologia, ou seja, o que te leva a pensar e a conhecer suas histórias, o terceiro Estado, que é varrer. O quarto Estado, que está em formação, que já tem 200 anos, e não precisa se apressar. Porque não é uma luta de que eu sou comunista, de que você é capitalista. Não é essa a questão. A questão é saber se a humanidade, se os seres humanos, 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, têm as suas necessidades contempladas. Não tem. Veja bem, meu brother. Saiu um estudo ontem, está nos jornais, todos os jornais, que 8 pessoas têm mais recursos, mais riquezas do que 3,6 bilhões de pessoas. Então, um regime com esse grau de contradição, ele tem que ser questionado. Tem que questionar o terceiro Estado.
Aí você avança mais um pouquinho, 8. Sabe, se você, por exemplo, ganha R$2.000 por dia, se você ganha um salário de R$1.800 por mês, você, não importa onde você mora, se você sofre para pagar o aluguel, se você, no final, você está entre os 5 mais ricos do mundo. E os outros 95%, o que passa? Veja, todos os problemas colocados há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, quando foi produzido o quarto estado, esse quadro extraordinário, estão colocados para a sociedade atual resolver. O movimento operário tem que resolver essa questão. E para isso, pegando esse gancho aí, porque é muito assunto, é muita coisa, e é apaixonante, porque quando a gente quer discutir, você vai viajando, depois você já sabe o tema, é complicada a situação. Lá na favela, tal como o que deixa de feliz é que tem muita gente tendo iniciativa como essa do Sinagência, né, Geraldo? Você está encabeçando aqui, juntamente com os companheiros aqui do Sinagência. Quero louvar e agradecer aqui de público, se algum dos filiados, né, possa ter acesso a essa informação. Nós estamos, nesse momento, ensinando para o movimento operário, lá de Ceilândia, da favela e do Sol Nascente, a história, a nossa história, a história da classe trabalhadora, num projeto chamado Aurora do Oprimido. E por que a Aurora do Oprimido? A madrugada, os primeiros raios de sol lá por trás da montanha, os primeiros 200 anos de história, os primeiros raios de sol da nova humanidade, do novo mundo, de uma sociedade mais fraterna, mais humana, onde as pessoas possam se desenvolver plenamente. Né? Nós estamos... Essa aurora já começou há 200 anos. Porque nós, os seres humanos, todos nós, eu, Geraldo, o Câmara aqui, as pessoas, e é natural que isso aconteça, a gente vê sempre a vida do ponto de vista da nossa existência, que é muito curta. Né? Na melhor das hipóteses, 80 anos, né? Se você vive 100, 90 é exceção, né? Mas o certo é que, qual é a nossa média de vida mesmo do país? Né? 65 anos, né? No Nordeste não chega nem a 65 anos. Significa que nunca vai se aposentar. Mas vamos dizer que aí é o seguinte, se a gente tem 75 anos de vida, que é a média, digamos que seja essa questão, a gente olha as coisas sempre do ponto de vista desses 75 anos. Mas o relógio da história, ele funciona diferente. Né? Todos os estados anteriores, a sociedade escravocrata, a sociedade feudal, eles levaram milênios para se constituir. O capitalismo levou quase 1000 anos para se constituir e chegar ao estágio que está hoje. Então, o quarto estágio, que é esse que nossos antecessores, os ditadores, sonharam, e a gente continua sonhando, que seria uma sociedade com mais igualdade, mais igualitária, mais justa, né? Onde, como dizia o Marx, de cada um de acordo com suas possibilidades e a cada um de acordo com suas necessidades. Porque hoje não é assim. No terceiro estado, o gênio humano, suas possibilidades são abortadas, às vezes, ainda na vida uterina. Né? Então você já nasce desigual. Sua mãe não teve uma alimentação adequada, problemas das mais variadas ordem na tua família, então você já não é igual. Né? Então precisamos dar ao ser humano, e isso não é qualquer coisa, a possibilidade dele se desenvolver plenamente. Não é uma sociedade dos iguais, porque as pessoas são diferentes em si, mas que as possibilidades sejam dadas para todos. Então esse estado que a gente está sonhando, que é o quarto estado que a gente está tentando ensinar para os trabalhadores, primeiro, fazendo com que ele conheça a sua história, nós estamos com esse projeto, já tem 200 anos, vamos dizer, 200 anos para cá, né? Vai aí do Manifesto Comunista, Comuna de Paris, 200 anos de consciência que a gente vai, não, eu estou lutando contra o patrão, não é porque eu estou lutando contra o patrão, é porque se eu não lutar, eu não vou sobreviver, eu estou lutando pela minha sobrevivência, pelo meu salário e tal. Então, já tem 200 anos. Mas os outros, então, o que parece ser, do ponto de vista da nossa existência, 2 séculos, várias gerações, do ponto de vista da história, são os primeiros raios de sol, os primeiros raios de luta da construção do quarto estado, que é esse sonhado
nesse quadro, né, posterior vou mostrar melhor, e que a gente está 200 anos de luta. Né? E a questão assim, vamos ser vitoriosos? A humanidade tem que desatar o nó. Né? Ou a gente desata o nó, ou é a barbárie. A gente já está vivendo ela de uma certa forma. Temos que relativizar, sabe, Geraldo? O Marx, porque o Marx assim, tem muita injustiça contra o Marx. Né? O regime faz assim, umas críticas e muita injustiça. Marx foi, na sua vida e na sua morte, foi o homem mais caluniado da humanidade. Né? Mais caluniado pelos governos, pelos sistemas e tudo. Mas ele coloca parâmetros extraordinários para que a gente possa refletir e estar mudando essas questões. Né? Então, assim, são 200 anos de história. É a aurora, velho. São os primeiros raios de sol do quarto estado. Né? Todas as tarefas colocadas 200 anos atrás estão na ordem do dia. Marx, juntamente com Engels, juntamente com os primeiros pensadores, jogaram a luz onde havia escuridão para que a gente refletisse, para que a gente estudasse, para que a gente buscasse uma saída. Porque é o seguinte, tanta riqueza produzida e tanta desigualdade. E uma sociedade, que é o terceiro estado, que já cumpriu, diga-se de passagem, um papel muito importante na medida que desenvolveu a técnica, desenvolveu a produção coletiva, né? Mas todos esses estados, do terceiro estado, eles estão obstaculizados hoje. Já não é mais um progresso. A sociedade pulsa para se desenvolver e ele mantém, né, as coisas do jeito que estão. Nossa luta é essa. Por isso o nosso projeto chama-se A Aurora do Oprimido. Nós estamos explicando para os trabalhadores lá da periferia a sua história. É uma coisa elementar. Nós não estamos ainda, né, não é o objetivo, não é constituir nesse momento, obviamente, comitês armados para a luta contra o regime não. Nós queremos dotar os trabalhadores da sua maior arma, que é conhecer sua história. Porque, velho, se você conhece a história da classe trabalhadora, não há como não amar. E nesse sentido, agradecer, se algum voltar ao momento anterior, dizer o seguinte, se alguns companheiros do Sinagência, algum filiado puder entrar no site e ouvir essa conversa aqui entre a gente, queria agradecer, e não é puxando o saco, a gente não precisa disso, agradecer o que o Sinagência tem ajudado a gente na nossa luta lá na periferia. Né? Contribuindo com a gente, politicamente, nos orientando, politicamente, às vezes comprando um quadrozinho nosso que faz muita diferença para a história que a gente quer contar na favela. Então nós estamos nesse ano que a gente celebra o centenário da Revolução Russa, né, e outro fenômeno extraordinário. Os trabalhadores têm que saber a história da Revolução Russa, porque eles só sabem do ponto de vista do que coloca aí, foi o Estado mesmo que faliu lá, que lascou todo mundo. Não, é uma história extraordinária. Tem que saber a história do Manifesto Comunista. Tem que saber a história. Para não me delongar muito, que é tanta coisa em tão pouco tempo, dizer o seguinte: nós estamos na favela, lá na periferia, contando, e no nosso sindicato também, no Sindiceb, eu sou servidor público federal, contando a história dos trabalhadores. Nesse momento de crise, nesse momento de golpe, a gente precisa conhecer nossa história. Agradecer ao Sinagência em geral por essa oportunidade de estar falando aqui aos trabalhadores das agências, e por estar nos apoiando também. Esse trabalho que, com muita luta, né, a gente desenvolve lá na favela, que é o projeto Aurora do Oprimido, que é para celebrar o centenário da Revolução Russa, o quarto estado e o bicentenário do nascimento do Karl Marx nos próximos 4 anos. Faça uma visita na favela, funciona o nosso comitê com essas questões, funciona na EQMP 10/14, no PSU. Então, assim, se algum trabalhador que está nos ouvindo aqui, né, tiver a oportunidade de ver essa bela iniciativa aqui do Sinagência, com essa atividade, fica aqui o convite para nos fazer uma visita, e lá também vai achar o jornal do Sinagência, porque nós levamos todo para colocar na nossa banda lá, todo o impresso do Sinagência lá,
E dizer assim, que dá um espaço dos trabalhadores, tal como o Sinagência aqui também é uma organização dos trabalhadores. Muito obrigado e queria me desculpar se aqui por uma imprecisão, talvez a gente é um estudioso, somos um estudioso da luta de classe. Uma ou outra questão aqui, talvez os dados não estejam absolutamente corretos, esteja acontecido aqui nesse pequeno debate algum erro cronológico, né, geográfico, mas somos aprendizes, estudiosos, e nisso a gente está junto. É isso aí, Reginaldo, eu acho que perfeito, eu acho que o nosso papel é construir essa formação, e você trouxe dados, informações importantíssimas, e cabe também a nossa equipe, nós estamos com um grupo já montado aí para a formação, que vai estar também estudando, vai estar a partir dessa luz, ampliando seus horizontes. Eu acho que é isso mesmo. Nós também estamos completando 100 anos da primeira greve do país, né? No Brasil também, né? Primeira greve geral. Então, é importante que a gente resgate essas informações, conheça, e muita gente nem conhece nem os nossos heróis. Né? Às vezes a gente torce pelo herói do outro, né? Que na verdade pelo vilão. Né? Mas na verdade é isso, é o Aurora, né? Como você falou, esses são os primeiros raios de luz, né? E na verdade ele vem chegando gradativamente para nos preencher com toda essa luz, para que a gente possa enxergar esse caminho com maior clareza. Eu quero agradecer ao Reginaldo mais uma vez. Reginaldo, nós participamos da formação do primeiro sindicato de servidores públicos, né, que é o SINCEP. Lembro muito do Reginaldo naquela época, muitas vezes naqueles debates calorosos, muitas vezes sempre nas minorias, os grupos que muitas vezes vão perder no debate, mas mantendo a sua coerência, mantendo a sua posição, com muita fraternidade, com muita tranquilidade, independente de como as pessoas ali reagissem naquele momento, que era um momento de disputa muitas vezes, né? Mas de formação, de crescimento dos trabalhadores, de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Convidar vocês que são de outros estados também, ao vir a Brasília, também conhecer todo esse projeto coordenado pelo companheiro Reginaldo, e também se tiver alguém que discorde também de todo esse processo, que faça essa discussão. Não tem problema, nós estamos abertos ao debate. A ideia aqui não é doutrinar ninguém, mas é abrir um debate para que todos e todas possam sair ou entendendo um pouquinho mais dessa história, ou reforçando as suas convicções. Você pode chegar e dizer o seguinte: não, eu penso diferente, a minha visão é inversa, e com a sua argumentação eu sei mais fortalecido da minha. Então é isso. Então assista, acompanhe a nossa página, acompanhe o nosso movimento. E eu quero dizer, Reginaldo, você que também faz parte da formação, nós já queremos de convidá-lo para outros momentos aqui, outros debates, onde nós vamos estar dialogando com você, dialogando com a nossa categoria, dialogando com as pessoas. Tem pessoas que não são das agências, mas também estão acompanhando esse trabalho, e a formação é importante para todo mundo. Então, obrigado a você que acompanhou até agora, até o próximo momento, e acompanhe a nossa página.